Olá aqui meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Tudo legal? Tudo em paz? Espero que sim! Hoje está bastante frio aqui em Medellín, está chovendo muito e eu resolvi gravar esse vídeo respondendo uma também das maiores perguntas que me fazem no canal o tempo todo. Hoje vamos falar sobre o meu sotaque. Sim, pode parecer bobeira, mas do que eu recebo de perguntas no meu canal sobre o meu sotaque, são muitas perguntas que estão durante todos os anos que eu tenho o canal. As pessoas me perguntam onde eu aprendi português, como que eu aprendi. Então hoje eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer todas as dúvidas de uma vez. Bom, para quem não conhece muito bem a palavra sotaque, ela é essa palavra que reúne todas as características linguísticas que podem expressar ou identificar de onde você vem ou onde você nasceu. Então por isso que nós temos o sotaque carioca, sotaque paulista, sotaque baiano no Brasil. Na Colômbia nós temos o sotaque paisa, que é da região de Antioquia, onde eu moro. Temos o sotaque rolo, que é de Bogotá, capital. Temos o sotaque costeño, que é do litoral. Então todas essas características que fazem, que identifiquem que você nasceu em tal lugar ou que você pertence a tal região. E muita gente do canal, isso é Colômbia, não identifica qual é o meu sotaque. Então muitas pessoas, claro que tem pessoas que são mais simpáticas do que as outras, tem pessoas que criticam, que falam que que eu pareço um estrangeiro que aprendeu português, ou tem outras pessoas que dizem que eu estou forçando o sotaque, e na verdade não é. Mas a verdade é que meu sotaque, que eu sou do Rio de Janeiro, eu nasci no Brasil, sou do estado do Rio de Janeiro, o meu sotaque ele acabou mudando bastante desde que eu levo morando aqui na Colômbia. Durante esse tempo que eu levo morando na Colômbia, ele se alterou um pouco, o que é totalmente normal. Eu não fiz um trabalho de alteração de sotaque, mas é realmente algo que naturalmente acontece. Então, por exemplo, quando eu digo que eu sou do Rio de Janeiro, que eu nasci no estado do Rio de Janeiro, as pessoas sempre me dizem que eu não pronuncio a letra S como X, que é característica das pessoas do sotaque carioca. Quer dizer, por exemplo, escola, esquina, esqueça, esse S com som de X. Isso é verdade, eu não tenho. Eu tinha antigamente, sim, eu tinha. Desde que eu nasci, eu sempre morei no estado do Rio de Janeiro, numa cidade da região serrana chamada Nova Friburgo. Então as pessoas aí também pronunciam S com som de X. Então durante grande parte da minha vida eu tinha esse sotaque, ele permanecia dentro de mim. Quando eu mudei para a Colômbia, ele foi sendo alterado. Então isso é o que vamos entender agora, porque o sotaque ele se altera. Para começar, lembrem que eu moro num país em que não se fala português, se fala espanhol. Então, 24 horas eu estou falando, eu estou pensando, eu estou escutando espanhol. Eu falo muito português durante o meu dia, com amigos, no trabalho, com colegas, sim, eu falo português. Mas ao meu redor sempre é espanhol. Eu vou na portaria do edifício, tenho que falar espanhol. Eu atendo o telefone, tenho que falar espanhol. Eu vou comprar um pão na padaria, tenho que falar espanhol. Então o espanhol ele faz parte do meu dia a dia. Então naturalmente esse vivenciar do espanhol durante todos os dias, ele vai me levar a adotar alguns sons característicos da língua espanhola e principalmente dessa vertente do espanhol colombiano. Outra coisa, quando você mora fora do país, quando você sai do Brasil ou sai do seu país de língua materna, você passa a ter uma consciência muito maior da sua língua. Você passa a ter uma consciência muito maior do que é um pronome, do que é um verbo. Você começa a entender muito melhor os mecanismos que constroem a língua. Que nós, brasileiros, vocês que são brasileiros estão assistindo, nós naturalmente aprendemos desde o útero de nossa mãe, escutando português, português, português. Então a gente vai construindo todo esse vocabulário, esse léxico mental, esse léxico fonológico dentro da gente, e a gente acaba, como de maneira natural, se expressando em português.
Então, quando você mora em outro país e você começa a escutar esse idioma o tempo todo, você naturalmente também acaba adotando alguns sons. Inclusive, eu trabalhei com uma menina, uma colega minha, e ela me disse que ela também percebia essa mudança no sotaque, porque ela trabalhou na Colômbia comigo, depois voltou para o Brasil, e ela disse que ela percebeu que ela selecionava melhor as palavras para poder falar. Essa consciência que eu contei para vocês antes realmente acontece. Você seleciona melhor as palavras que você vai falar. Então isso acaba fazendo com que seu sotaque também seja alterado. Então, assim, expressões idiomáticas, às vezes eu esqueço bastante, eu não lembro, porque como eu não utilizo todos os dias as expressões idiomáticas, eu acabo esquecendo. As novas gírias que surgem no Brasil a cada momento, eu realmente não fico tão antenado com elas, porque eu estou fora do país. Então, é claro que eu assisto notícias, músicas, jornais, tudo em português, mas você acaba perdendo muita coisa desse contato diário que nós temos no Brasil e essas mudanças que acontecem, que vai transformando o nosso idioma. Então, às vezes, eu fico um pouquinho para trás com isso. Indo para um lado mais técnico agora, existe um psicólogo muito famoso, que ele tem uma teoria muito famosa. O psicólogo se chama Howard Gardner e a teoria dele é as inteligências múltiplas. Talvez muita gente já escutou falar, mas de acordo com a teoria dele, as pessoas elas têm uma certa tendência a aprender de uma determinada maneira. Então tem pessoas que têm uma tendência a aprender mais de maneira escrita, outras fazendo as coisas e outras auditivas, outras visuais, e eu tenho uma forte inteligência auditiva. Eu consigo aprender muito apenas escutando. Então isso também pode ter favorecido para que eu pudesse alterar o meu sotaque e adotar algumas particularidades do espanhol. A maneira como você fala, a quantidade de palavras que você fala, que você consegue falar, até respirar e continuar falando, isso também caracteriza o seu sotaque. Então essa maneira minha também foi alterada. Como vocês podem ver, eu fiz uma pausa, então eu continuo falando, então essa maneira é diferente entre idiomas. Então isso também alterou um pouco, levando mais para o lado do espanhol. E não de qualquer espanhol, da vertente do espanhol colombiano. A gente sempre tem que ir pelo macro até o micro. Então, espanhol latino-americano, espanhol colombiano, e depois espanhol paisa, que é o sotaque paisa, que é a minha característica no espanhol. Então, assim, eu sofri algumas alterações no meu sotaque. Isso é verdade, eu sofri. Mas eu não acho que seja algo negativo ou que vai diminuir a minha quantidade de ser brasileiro, a minha porcentagem de brasileiro. Continuo brasileiro, nasci falando português, pensando português, então isso não vai mudar. Eu continuo indo para o Brasil e sabendo me expressar em português de todas as maneiras. Então eu não vejo como negativo isso. E na verdade eu vejo até um ponto positivo, porque, por exemplo, a perda da letra S com som de X, que é característica do Rio de Janeiro, eu realmente vejo como ponto positivo, porque antes ela interferia na pronúncia de outros idiomas. Por exemplo, no espanhol a palavra pessoas se diz personas, e antes eu falava personas, soava como sh. Eu trazia do português para o espanhol. Então, agora, isso já não acontece. Na verdade, não agora. Esse processo de perda de sotaque ou alteração, eu não diria perda, senão alteração de sotaque já vem muito antes. Eu lembro que desde 2013, eu cheguei na Colômbia em 2012, já em 2013 eu voltei para o Brasil e eu lembro que as pessoas já falavam que eu pronunciava de uma maneira diferente e que eu tinha um sotaque e meu sotaque estava mudando. Mas não é uma regra que quem mora fora do país tem um sotaque alterado. Eu conheço pessoas que têm muito mais tempo do que eu na Colômbia ou em outros países e os sotaques dessas pessoas continuam intocáveis. Então não é uma regra que vai morar fora do país, vai ter o sotaque alterado. Não. Pessoas acontecem com pessoas diferentes, maneiras diferentes, lembrando da teoria da inteligência múltipla, então as pessoas são diferentes. Então não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com todo mundo. E no fundo eu acho que eu não tive tantas alterações assim no meu sotaque, porque para quem entende bastante de sotaque, consegue perceber que eu ainda mantenho muitas características do sotaque carioca. Por exemplo, a letra R, que nós pronunciamos tão característica, que é uma letra que determina bastante sotaque no Brasil, não? Você escuta, por exemplo, porta, você já sabe que é aí do interior de São Paulo,
Paulo ou de outras partes do Sul. E a letra R, que no Rio de Janeiro nós pronunciamos como múltipla, como rio, rua, ou no final dos verbos como cantar, falar, esse é característico nosso. Então eu ainda o mantenho perfeitamente. E também a troca da letra O pela letra U, a letra E pela letra I. Por exemplo, no Rio falamos morango, não morango. Falamos domingo, não domingo. E costumamos falar também menino, não menino. Então a gente troca algumas dessas vogais. Eu continuo fazendo a mesma coisa. Então realmente não é algo que me estresse tanto, ou que muitas pessoas me perguntam, isso te estressa? Você se sente como não identificado? E na verdade não me estressa, porque o significado, a importância, a existência do idioma é para você saber se comunicar. Então eu consigo me comunicar perfeitamente com um sotaque diferente. Então, como as pessoas não identificam a maneira como eu falo dentro do Brasil, elas acabam pensando como, bom, eu não entendo, não é do Nordeste, não é do Sul, não é do Sudeste, então você é estrangeiro. Então, eles me caracterizam como estrangeiro por causa do sotaque, mas eu continuo sendo brasileiro. E eu queria, inclusive, contar uma história engraçada que aconteceu. Eu acho que isso foi como em 2019. Eu fui passar férias no Brasil e eu fui para uma cidade próxima da minha cidade, que é uma cidade de praia, que se chama Rio das Ostras. Está próxima do Rio de Janeiro e próxima de Nova Friburgo, que é a minha cidade onde eu nasci. Eu lembro que eu fui com minha mãe, eu precisava de uma informação como chegar a tal lugar e fomos para o centro turístico, para essa parte onde você pergunta sobre as informações. E a senhora que estava aí, a recepcionista, ela me perguntou de onde eu era e eu falei que eu era de Friburgo. E ela me disse, não, você não é de Friburgo, porque eu reconheço o sotaque das pessoas de Friburgo. Claro, porque como tantas pessoas de Friburgo vão para Rio das Ostras, então eu disse que eu era de Friburgo e continuei perguntando. E ela me explicou mais ou menos onde chegar ao lugar que eu queria chegar. E depois, quando eu já estava acabando, ela já tinha me dado a informação, ela me perguntou, bom, mas agora me diz de onde você é. E aí eu falei, de Friburgo, porque não estava entendendo para que ela queria essa curiosidade tão grande. Eu não estava mentindo, eu nasci em Nova Friburgo. E aí ela me disse, não, eu conheço o sotaque das pessoas de Nova Friburgo e você não parece, o seu sotaque não é das pessoas de Friburgo. Então eu falei que eu era de Friburgo para que ela acreditasse, e aí ela me perguntou pela terceira vez. Ela me disse, diz a verdade, de onde você é? Quando ela me perguntou, quando ela me disse, diz a verdade, aí sim eu já me estressei. E eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, por favor, pega a minha identidade que está na minha mochila, porque eu vou mostrar para essa senhora onde eu nasci. Então eu fiquei realmente um pouquinho furioso, porque, primeiro, ela é recepcionista ou linguista? Ela queria saber tanto de sotaque por quê? Para que eu vou mentir o meu sotaque? Não preciso. Para que eu vou mentir a minha origem? Então a minha mãe, que é muito mais paciente do que eu, ela disse que ele mora fora do Brasil, por isso que tem um sotaque talvez diferente. Mas, por exemplo, minha mãe, meu pai, meus irmãos jamais falaram que meu sotaque modificou. É muito mais na rua, realmente. Minha família, como eu converso com eles todos os dias, eles já estão acostumados ao meu sotaque. Então, realmente, se minha família não tem problema com isso, eu não tenho problema com isso. Então, bom, gente, essa foi a explicação sobre o meu sotaque. Vocês agora já sabem que a razão do porquê eu falo um pouco diferente de todo o Brasil, mas isso não é negativo. É super legal, continuo sendo brasileiro, continuo sendo muito orgulhoso da minha língua e com certeza eu acredito que se em algum momento eu voltar para o Brasil, em poucos meses ou em poucos anos, o meu sotaque vai voltar a ser o que era antes, ou vai ganhar características diferentes, ou vai também permanecer com características do espanhol, mas isso para mim não é um problema, é só benefício. Bom, muito obrigado por ter assistido o vídeo, muito obrigado por fazer parte da família Isso é Colômbia. E vocês moram fora do Brasil, já moraram fora do Brasil, já escutaram que seus sotaques estavam diferentes? Escrevam aqui nos comentários que eu quero ler e responder todos eles. Nos vemos na próxima. Tchau, fui!